de um tema em que eu queria compartilhar com os irmãos. O tema é chamado As Muitas Vozes. Por que eu quero compartilhar isso para você? Porque quando a gente fala sobre a igreja do dia de hoje, a igreja contemporânea, nós, irmãos, vocês viram que eu cheguei aqui de terno, vocês viram que eu cheguei de terno? Então tá bom. Calor, irmãos. O terno está ali, ó. Depois eu ponho ele. A Débora não gosta, a Esther fala, pai, pelo amor de Deus, camiseta no altar. Eu também não gosto, irmão, por isso que eu ponho terno. Mas hoje o negócio estava quente demais aqui em cima. A igreja, elas têm se perdido, porque tem ouvido muitas vozes e vozes que não dá para poder entender qual de fato é a orientação de Deus. A igreja tem ouvido muito homens e ouvido pouco Deus. Tem preocupado com o que fulano, ciclano, pastores de renome falam, aqueles pequenos vídeos tirados na internet, preocupados em ouvir vídeos, mas não tem se preocupado em parar e abrir a Bíblia para poder ver o que Deus quer falar. E quando nós não somos bem orientados, quando nós não temos um ouvido bem afinado, o que acontece é que nós andamos desajustados. Nós andamos sem saber o propósito e o destino que nós devemos tomar. Porque isso significa que uma boa comunicação faz com que eu e você possamos caminhar bem. Só para que você entenda, na sua casa, é você, a sua esposa e os seus filhos. Se na minha casa a Débora fala A e eu falo C, as coisas não vão caminhar bem. Por quê? Porque a Débora dá uma orientação, eu dou outro e os filhos ficam perdidos. A Débora fala pode, eu falo não pode, e eles falam, e agora? Eu obedeço o pai ou a mãe? Então, normalmente, querem obedecer aquilo que satisfazem a eles. E satisfazendo a eles, vão contra aquilo que o outro falou. E aí começa a má comunicação. E tendo má comunicação, a casa cai. Então, nós combinamos em casa que os nossos desejos são esses. A nossa visão é essa. O nosso querer é traçado. O que eu falo, a Débora fala. O que a Débora fala, eu falo. No serviço, lá no seu trabalho, onde você está trabalhando, se o teu patrão fala uma coisa e o supervisor fala outra, você não sabe o que fazer. Porque a comunicação não está boa. Muitas vozes para pouco entendimento. Sabe aquele ditado que diz, muito cacique para pouco índio? Todo mundo mandando, todo mundo falando, e as pessoas não sabem a quem obedecer e o que fazer. E infelizmente a igreja dos dias de hoje está caminhando assim. Então, quando nós pensamos sobre comunicação, nós precisamos entender o seguinte, que o que é comunicação? Ação de transmitir uma mensagem, eventualmente receber outra mensagem como resposta. É o feedback. Eu falo e recebo uma mensagem em troca daquilo em que eu falei. É uma troca de informação entre dois ou mais indivíduos. É uma troca de informação entre dois ou mais indivíduos. Quais são os tipos de comunicação? Nós podemos falar que há a comunicação verbal, é o que você agora está sentado tentando entender. Fala, meu Deus, o que o pastor está falando? Há uma comunicação verbal, há uma comunicação não verbal, daquilo em que você aprende, mas não há palavras envolvidas. Há uma comunicação escrita e há uma comunicação visual, daquilo que você só vê e já ensina, já fala, já mostra, já conduz, já influencia. Porque a ideia da comunicação é ensinar, mostrar e influenciar. Então, quando a comunicação não acontece,
ficamos totalmente perdidos. E é interessante quando você pega, por exemplo, essa época do ano, você vai no shopping e você entra com um foco. Eu vou lá comprar uma rasteirinha. As mulheres, não é uma rasteirinha? Vou lá comprar uma rasteirinha. E aí você vai pensando em quê? Eu vou comprar uma rasteirinha para minha esposa. Maravilha! Só que a sua esposa entra na loja, o que acontece? Você sabe o que a nova moda agora? A nova moda agora é verde fluorescente. São as cores chamativas. Aí você fala, e a rasteirinha? Não, porque o saltinho, ele é fantástico. Ele descansa a batata da perna. Ele ajuda na circulação da veia. Aí você fala, meu Deus do céu, essa mulher só vinha comprar uma rasteirinha e já está olhando a rasteirinha, o tombo, tudo já. E aí as coisas começam a se alastrar. Não, eu só vou lá comprar uma camisa. De repente você está na camisa, você está na calça. Por quê? Porque a comunicação visual daquele local influencia você e eu, às vezes, comprarmos o que nós nem queremos comprar, ou que nem precisamos comprar. Aí você fala assim, meu, para que eu comprei isso? Principalmente homem. Mulher fala, sempre vai ter uma utilidade, nem se for daqui a 5 anos. Homem fala, para que eu comprei isso? Eu já tenho um sapato, um tênis e um chinelo. Para que eu preciso de mais? Mas, por causa da comunicação, nós somos influenciados. Pois bem, quando eu estava essa madrugada orando ao Senhor, e quando eu falo madrugada, madrugada mesmo, eu estava dormindo, e eu aprendi, porque várias vezes Deus já falou comigo na madrugada, e a preguiça às vezes acalenta o meu coração, e aí o diabo começa, tchurururu, tchurururu. Eu falo, Senhor, de manhã o Senhor fala. Eu acordo e falo para Débora, Débora, Deus falou comigo, e eu não lembro uma vírgula do que Ele falou. E aí ela fala assim, você foi preguiçoso. E eu aprendi que quando Deus fala, eu pelo menos levanto e anoto no celular. E essa madrugada falou, e eu falei assim, eu vou sentar, escrever a mensagem. E eu estava sentado, a Débora levantou assim, no corredor, olha, para não abrir os olhos, para não acordar. O que está acontecendo? Eu falei, não, Débora, eu estou escrevendo a mensagem. Já fazia 1h30 que eu estava escrevendo. Ela, tá bom, fica aí. Eu só pedi um abraço a ela e ela voltou. E Deus falou assim, a comunicação dentro da igreja é importantíssima. Para que você entenda os propósitos, as definições, os meios, aonde nós queremos chegar e qual o caminho que devemos tomar para chegarmos aonde queremos chegar. Quais são as definições de Deus para a minha vida e para a sua vida? Quais são os planos de Deus para você e para mim? Muitas vozes perturbam os nossos corações e nos tiram do centro da vontade de Deus. E aí eu lembrei de um texto em que eu quero ler com os irmãos, lá no capítulo de Gênesis. Vocês podem abrir comigo, por favor? Gênesis capítulo 11. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, irmãos. Não vai ser difícil você achar. Gênesis 11, do 1 ao 9. Gênesis 11, de 1 a 9. Olha a questão da comunicação nesse texto. A Torre de Babel. Diz assim, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram-se uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e piche em vez de argamassa. Depois disse, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade
e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Entenda, havia um povo junto, falavam uma só língua, e eles tinham um plano não muito que agradava ao coração de Deus. Fazer uma cidade, fortificar uma cidade, fazer uma torre, para que alcancemos os céus, e que o nosso nome seja estabelecido nessa cidade. Desçamos, vamos ver o que está acontecendo. A palavra do Senhor diz que o Senhor confundiu a língua daquele povo, dividiu a língua daquele povo, para que eles pudessem não mais ter comunicação, para que eles não mais pudessem se entender, e não se entendendo, eles fossem dispersos por toda a terra. Se você fala e eu entendo, então vamos comigo. Se você fala e eles entendem, vão com eles, para que nós possamos então sairmos por vários lugares, caminhando junto com quem nós entendemos. A comunicação é tão importante que ela também une pessoas e propósitos. A comunicação é tão importante que faz com que você possa ter sintonia com quem você está andando, aonde você está indo, na igreja que você está ouvindo, nas mensagens que está sendo ministrada. É importantíssimo que você ouça e entenda, porque a comunicação faz com que gere em nossos corações o desejo de nos aliançarmos. Por exemplo, eu não poderia ser filho de outra pessoa se não fosse da Lucy e do Eloy, porque eu entendia eles, a comunicação que era estabelecida na minha casa era clara: não faça, acabou o fim de papo. A pastora essa manhã falou sobre isso, que hoje nós estamos sendo tolerantes, que na época da nossa criação, o pai e a mãe falavam o quê? Não quero que você faça isso. E nós falávamos assim: por quê? Porque eu não quero. Mas eu tenho direito de saber. Aí a mãe e o pai falavam assim: eu não tenho direito de saber, você vai querer ter o direito? Eu não quero, e fim de papo. Como são as crianças dos dias de hoje? Se você não me explicar, e se eu não entender, eu vou fazer. E aí você... Mas quando eu entendia isso, a comunicação na casa era precisa. Falava-se não, era não, e eu podia chorar. Eu podia ir na minha avó, que morava na frente da minha casa: vó, meu pai, não vai deixar. O que o teu pai falou? Não, então que você está chorando aqui na minha porta? Volta para a sua casa e obedeça o seu pai. Tá bom, vó. Eu não perdi o amor por ela porque ela fazia isso por mim. Voltava para casa e obedecia. A comunicação, ela nos une, ela estabelece unidade, porque a compreensão. Nesse texto, Deus fala: vou misturar tudo. Para quê? Para que esse povo possa dispersar, para que esse povo possa ir embora, para que esse povo não caminhe junto, porque não está bom eles caminharem juntos. Mas o que nós aprendemos com esse confundir do Senhor sobre essa terra? Por que Deus fez isso? Nosso nome será honrado por todos. Aquele povo queria que o nome deles fosse honrado por todos. Jamais seremos dispersos pela face da terra. Vamos estar juntos. E não era o plano de Deus. Queremos tocar o céu. Tudo que não agradava a Deus, aquele povo estava querendo.
Tudo que não movia o coração de Deus, aquele povo estava querendo. Queremos estabelecer o nosso nome, queremos fortificar a nossa cidade, queremos estar juntos. E Deus falava: não, vocês têm que ir. Não, queremos ficar, queremos tocar o céu. Não é desse jeito. Então vou fazer o seguinte, vou misturar a comunicação de todos vocês. Mas quando eu olho para a Bíblia, há um outro texto que me ensina ao contrário de Babel. E você pode abrir lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Arrancaram o Atos da minha Bíblia. Meu Deus. Aí. Atos capítulo 2. Na verdade é do versículo 1 ao 38, mas eu vou ler alguns versículos e você em casa vai ler para que você entenda. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separava e pousava sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexo, pois cada um ouvia falar em sua própria língua nativa. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são eles galileus, todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, da parte da Líbia, próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. O que acontece na festa de Pentecostes? Gente de tudo que é lugar, com línguas diferentes, de nações diferentes. Há um vento impetuoso que entra sobre aquele lugar, e a presença do Espírito Santo é derramado sobre aquelas pessoas. Quem era da Mesopotâmia entendia. Frígia entendia, Egito entendia, porque eles falavam na mesma língua, mas como sendo nós de uma nação e eles da outra, conseguimos entender o que eles estão falando, porque havia uma comunicação entre eles. Era claro, era audível aquilo que o Senhor estava fazendo naquela festa. Diferente de Babel, em que o Senhor desce e divide, em Pentecoste, ele desce e une. O que em Babel o Espírito Santo desce, Deus desce e divide, em Pentecoste, ele desce e une essas nações numa só língua, num só propósito, num só agir. A comunicação é estabelecida entre eles, através da presença do Espírito Santo. A comunicação é estabelecida entre eles, quando o Espírito Santo desce e fala: olha, agora a coisa vai acontecer, e quando terminar a festa, vocês vão embora para cada cidade, e vão começar a falar do amor de Deus, dos planos do Senhor Jesus Cristo, da ressurreição de Cristo, para todos os lugares, porque o Evangelho precisa alastrar. Quando eu leio esse texto, essa madrugada eu falei: Senhor, muito obrigado, porque a comunicação vinda do alto é banhada pela presença do Espírito Santo. A comunicação de uma igreja, ela é banhada pela presença do Espírito Santo, não por uma voz de autoridade, não por uma voz hierárquica, não, nada disso. Ela tem que ser banhada pela presença do Espírito Santo. Quando falamos, quando ouvimos, quando permitimos que uma criança fale e temos nossos ouvidos afinados a ouvir a voz de uma criança,
permitimos que aquelas palavras de crianças entrem nos nossos corações, aquilo ali só entra nos nossos corações, porque ela vem cheia da presença do Espírito Santo. Você deveria vir e não comer no culto infantil. Não comer porque senão não dá para todos. Mas vir, se assentar e presenciar as crianças adorando. É lindo. Eles falando numa só voz, ouvindo numa só voz, e o Senhor fazendo maravilhas no meio das nossas crianças. Você vai entender quando há comunicação, quando você começa a olhar para os seus filhos, e eles começam a falar: pai, a gente não vai para a igreja nesse final de semana? Hoje tem escola dominical, nós não vamos? Hoje tem culto, nós não vamos? E aí você fala: meu Deus, essa criança não queria nem ir para a igreja, agora está me chamando para ir para a igreja. Quem não quer sou eu e ele está me perturbando. Porque é uma comunicação, um mover do Espírito Santo que é gerada desde as crianças e tem que ser gerada até o coração dos adultos. Eu e você, amém, queridos? Quando nós entendemos isso, há um contraposto com Babel. Por que que ele fez? Olha o que é que acontece. Para que o nome do Senhor seja honrado. Em Babel, o nome dos homens era para ser honrado. Para que o nome do Senhor fosse honrado. Para que entendamos o ide do Senhor, depois de sermos cheios do Espírito Santo. Para que possamos ter a esperança da glória em Cristo Jesus. Aqueles homens achavam que Babel era ponto final. E nós, homens cheios da presença de Deus, sabemos que a nossa vida, o ponto final não é nessa terra, é na glória. Posso ouvir amém, queridos? Você não é cidadão dessa terra, você é cidadão da glória, lá na glória, da Nova Jerusalém. Aqueles homens achavam que Babel era o ponto final. Vamos estabelecer, vamos viver, vamos construir, vamos elevar o nosso nome, vamos fortificar. Não. A nossa esperança é estabelecer a nossa moradia nos céus. Claro que não monetariamente, estou vendendo um pedacinho da terra nos céus. Não, isso é mentira. O que você e eu temos que fazer é pregar o Evangelho a toda criatura, é fazermos a obra do Senhor acontecer, é evangelizar, é ensinar, é estender as mãos, é abençoar. E não precisa da carteirada, porque eu abençoei, aleluia. Perdeu. Porque eu fiz. Porque eu comprei, porque eu orei, porque eu... E Deus olha e fala assim: está muito de você e pouco de nós. Muito de você e pouco de céu. Muito de você e pouco de Espírito Santo. Você está se achando demais. Não é isso que eu quero para o meu povo. O que tem que acontecer é mais dele e menos de nós. Para que seja estabelecida uma comunicação entre terra e céu. O Senhor, o Espírito Santo, tem que nos ligar e mover sobre a igreja de Cristo. O Espírito Santo tem que mover sobre nós. Tem que mover no nosso entendimento. Tem que mover nos nossos corações. Corações embrutecidos, beicinho, eu não gostei, eu não vou fazer. Isso não é obra do Espírito Santo. Isso não é obra do Espírito Santo. Eu não gostei. Eu não gostei desse pastor. Eu não gostei do jeito que ele fala. Eu não gostei dessa igreja. Eu não gostei dessa cadeira. Irmãos, você e eu devemos amadurecer e permitir com que o Espírito Santo venha reinar em nossos corações. E uma vez reinando, nós vamos entender qual é a motivação do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Com os ouvidos afinados, com os olhos atentos, com os corações ligados. Senhor, o que o Senhor quer de mim? A obra não seria pesada e não deve ser pesada para ninguém. Se todos nós falássemos, vamos. Se todos nós falássemos, estou aqui. Se todos nós nos envolvêssemos, se todos nós nos entregássemos, se todos nós falássemos: Senhor, eis a minha vida.
não o meu interesse, não o meu Babel, não a minha projeção, não a minha torre, não a minha casa, não o meu carro, não os meus bens, mas a tua vontade na minha vida. O que o Senhor quer de nós? E talvez essa deve ser a pergunta para cada um de nós: o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer da comunidade nele? O que o Senhor quer da tua vida, da tua? O que o Senhor quer das nossas vidas? Há um vídeo. Eu já bebi essa água? Ou foi o Senhor que deu uma bicada aqui? Eu assisti um vídeo. E nesse vídeo, o Senhor chamando as pessoas para aquela hora, sabe? Aquela hora em que não tem para onde correr. Mostra aí o que você fez. Ah, Senhor, porque em 365 dias eu preguei mais de 200 vezes. Porque em 365 dias eu fiz tantas coisas. Porque em 365 dias E naquele vídeo mostrava que Deus falava assim: eu não te pedi nada disso. Não foi isso que eu pedi de você. Eu pedi bem menos. Eu pedi um evangelho genuíno. Eu pedi uma vida santificada. Eu não pedi para que você me desse relatório daquilo que você faz ou deixa de fazer. Eu te pedi uma vida. Eu te pedi uma entrega. A comunicação não tem chegado e às vezes nós estamos trabalhando errados, porque a comunicação dos céus não tem chegado em nossos corações. Achamos que sermos crente é cantarmos, é tocarmos, é limparmos, é fazermos, é acontecermos. Que adrenalina! A comunicação dos céus é outra, é vida no altar. E a vida no altar, e uma vida santificada, gera na minha vida um desejo de fazer a obra do Senhor. Ela gera na minha vida o desejo pela obra, o desejo de fazer, porque o Espírito Santo age, porque o Espírito Santo move. Dentro disso, de comunicação, e que nós precisamos entender quais são, então, esses ensinamentos que nós precisamos tirar em nossas vidas. E eu quero que você preste atenção nisso, rapidinho. Primeiro, muitas vozes deixam-nos perdidos e baratinados. Muitas vozes deixam-nos perdidos e baratinados. Quando Isaac estava aqui, fazendo estágio, e a gente conversando com ele, e ele contando as experiências, e ele falou assim: sabe qual que era o meio, qual que é o maior meio de confundir o ser humano? É quando ele começa a ouvir vozes no seu ouvido. Vozes. A ponto da pessoa começar a conversar com quem não vê. Muitas vozes nos deixam baratinados. E eu fui ver essa palavra. Baratinados, sem serenidade, sem clareza, sem controle da situação, desorientado, transtornados. Muitas vozes e nós não sabemos o que fazer. Você quer ver uma coisa? Presta atenção em mim. Eu vou contar de 1 até 3. E quando eu contar de 1 até 3, você vai levantar a sua voz bem alta e vai dizer o teu nome. Pode ser aí? Você vai falar o seu nome bem alto. 1, 2, 3. Se eu perguntar para o Bruno se ele sabe o nome daquele rapaz que está nos visitando, você vai saber, Bruno. Por quê? Muitas vozes. Mas se o meu amigo ali levantar a voz dele sozinho e falar o nome dele. Qual é o nome dele?
Porque não tem muitas vozes. Seja bem-vindo, Leonardo. Você entendeu como as muitas vozes nos baratina? Você está entendendo o que eu estou falando, igreja? Amém? Pastor, mas eu falei, mas não comunicou. Muitas vozes nos deixam perdidos. Muitas vozes não nos deixam caminhar. Muitas vozes não nos deixam ir adiante. Não deixa estabelecido aquilo que tem que ser estabelecido. E em nome de Jesus Cristo, isso não pode acontecer, nem na igreja, e nem na sua casa, nem na sua empresa. Elton e Polly são donos de loja da Cacau Show. Se você for dar um presente, por favor, abençoe a vida desses irmãos. Se eles não tiverem uma comunicação alinhada, os funcionários não vão saber o que tem que fazer. Vai derreter chocolate, vai mexer no caixa, vai dar um auê, vai dar um rolo e que eles vão falar, meu Deus, o que está acontecendo? Não há o direcionamento da forma correta. Se o Matias, se não, está chegando, chegou Matias, Ellen e Everton, pai é quem queria, Everton, se eles não tiverem um direcionamento correto para conduzir esse bebê, não vai dar certo. É importante você entender isso. Sabe a segunda coisa que eu aprendo? Que os propósitos de Deus são sempre claros e bem estabelecidos. Não, você não está entendendo. Eles são claros e estabelecidos. E mesmo que possa te causar um pouco de dúvida, o Senhor não nos deixa duvidoso durante muito tempo. Ele se apresenta. Ele se apresenta. Você precisa entender isso. Deus não se confunde. Deus não se engana. Falei, me arrependi. Vou voltar atrás. Vou refazer. Não existe isso. Os propósitos de Deus são sempre bem claros. Deus não brinca com ninguém. Deus não olha para uma irmã que está orando há anos pela conversão do seu marido e fala, sinto muito, ele não vai se converter. Não, Deus não faz isso. Há uma promessa. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Vai chegar para o filho e fala, pai, sinto muito, o seu filho não vai para o céu. Não é propósito. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ele não vai se desviar. Há uma promessa que você pode orar pelas promessas do Senhor, orar a palavra de Deus. E é importante você entender isso, que o propósito de Deus, eles são claros, não trazem dúvida, não traz variação, não traz nada disso, são claros. Há uma comunicação dos céus com a terra, para o meu coração e para o teu coração. Sabe o que eu aprendo também? Que toda comunicação tem que gerar glória e honra ao nome do Senhor. Como assim, pastor? Como toda comunicação? Porque quando há uma comunicação, há paz. Eu quero que você entenda isso, a paz. Por exemplo, nessa igreja nós somos em 2, 4, 5, 6, 7, 8 pastores? 8 pastores. Se não há uma comunicação limpa, nós nos reunimos pelo menos a cada 2 meses, junto com o Bruno. Se não há uma comunicação clara, gera confusão. E confusão não vem de Deus. Na sua empresa, confusão não vem de Deus. Na sua casa,
confusão não vem de Deus. Nos seus negócios, no seu casamento, confusão não vem de Deus. Se não está conseguindo estabelecer uma comunicação correta diante do Senhor, ungida e movida pelo Espírito Santo, vai orar e peça para que Deus tire a confusão do meio. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. É importante que isso aconteça. É importante que isso seja estabelecido em nossos corações. É importante que isso mova nossas vidas. É importante que isso venha ser regado pela presença do Espírito Santo. Pastor, na minha casa é assim mesmo, é essa bagunça mesmo, no meu negócio é essa bagunça mesmo. Não gera prosperidade, porque não há comunicação, não há entendimento. E qualquer lugar que não gera prosperidade, comunicação, entendimento, não cresce. Todo organismo saudável, ele cresce. Nós precisamos entender isso. E dentro disso, tem que gerar glória. Na sua casa, tem que ser um lugar que glorifique o nome do Senhor. No seu trabalho, tem que ser um lugar que glorifique o nome do Senhor. Na igreja, tem que ser um lugar que glorifique o nome do Senhor. Aonde você vá, tem que ser um lugar que glorifique o nome do Senhor. E último, entendemos que para haver uma boa comunicação e entendimento, devemos ser cheios do Espírito Santo. Ele é quem nos orienta. Ele é quem nos capacita. Você pode ser orientado por um dos pastores da igreja. O pastor Milton declarou que se encontra com o irmão Sérgio, com o pastor Rodrigo, e vão fazer o trabalho que tem que ser feito. Mas nisso há uma orientação de quem? Do Espírito Santo. Essa semana, há uns tempo atrás, nós estamos num projeto para o ano de 2024. Ficou na mão do pastor Cláudio, todos os pastores escreveram alguma coisa. Ficou na mão do pastor Cláudio de fazer organizar. Gerou, escreveu, moveu, juntou, mandou. Falei, 10. Tem que acontecer isso. Sem a presença do Espírito Santo, a coisa não acontece. A tua família rui, a tua casa racha, a tua empresa não cresce. Você tem que entrar na sua empresa e colocar os seus pés e falar: esse lugar é a casa do Senhor. Essa empresa é o lugar do Senhor. Pastora Eliane, quando chega lá no escritório dela, ela entra e ela ora. Esse lugar é do Senhor. E que as crianças que entram ali sejam influenciadas, tanto por ela quanto pela Sara, pelo Espírito Santo. Você deve entrar, a Preciosa deve entrar no restaurante dela e falar: Senhor, esse lugar é teu. O Marco deve entrar na casa do Puff e falar: esse lugar é seu. O Maurício deve entrar nos seus empreendimentos, esse lugar é seu. Você deve entrar na sua casa e falar: essa casa é do Senhor. Os meus filhos são do Senhor. Deve entrar no seu emprego, santo, e falar: foi o Senhor que me deu. Esqueci o nome dele. César. Falei para ele: César, estou tão feliz contigo, cara. Estava lá na academia, fingindo. Falei: César, cara, eu estou feliz em ver você. Mas ele deve entrar lá e falar: foi o Senhor que me deu. Depois de um tempo, um tempestuoso inverno, a luz do Senhor volta a brilhar. Isso deve gerar em nossos corações. A Esther e o Guilherme devem entender que para que tudo vá bem, o Senhor tem que estar sobre eles. E se não tiver, o couro come. Tem que estar sobre eles. Eu vou falar outro casal, para não ficar só no meu. O Lucas e a Natália. O João e a Sara. Mas quem que estou esquecendo? A Gabi quem? Não.
Vocês dois mesmo estão me olhando com cara de assustado. Gustavo e Camille. É o Senhor que gera sobre nós. É o Senhor que gera sobre nós. Eu gostaria que nessa noite você entendesse que a comunicação é extremamente importante e que ela seja gerada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que você fique em pé. Não vou te chamar para vir no altar, mas eu gostaria que você ficasse em pé e que você fizesse assim, ó, para que você pudesse receber. Sabe aquelas conversas trocadas? Sabe aquelas comunicações truculentas? Não vão influenciar a tua vida mais. Eu vou repetir. Não vão mais influenciar a sua vida. Você vai parar. Você vai falar: Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? E Ele vai te direcionar ao caminho na qual Ele tem traçado sobre a tua vida. Pai, nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor tem visto a mão dos teus filhos em atos de receber. Sabe por quê, ó Deus? Porque quando nós olhamos para o mundo, nós vemos tantas comunicações falidas, erradas, a mídia mentindo, nós não sabemos mais o que é certo e errado. Quando nós olhamos, ó Pai, as pessoas falando, murmurando, maldizendo, isso pode descer para os nossos corações e nos trazer uma confusão terrível, assim como houve em Babel. Mas a nossa casa não é casa de divisão. O nosso coração não é um coração de divisão. A nossa vida é uma vida para sermos direcionadas pelo Teu Espírito Santo. E eu quero pedir ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo venha agir em cada vida. Haverá paz, haverá entendimento, haverá bom futuro. O Senhor abençoará a casa deles, o negócio deles, a empresa que eles trabalham. Deus é lugar de paz, é lugar de paz. E o Senhor vai gerar na vida deles, ó Pai, uma comunicação clara, de entendimento e cheia do Espírito Santo. Nessa noite, ó Deus, eu quero interceder pelos meus irmãos. Eu quero interceder pela minha vida, por essa igreja. Somos estabelecidos porque ouvimos a Tua voz. Somos estabelecidos porque ouvimos os Teus propósitos. E queremos viver isso em nossas vidas. Toma cada um nas Tuas mãos. Nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém, queridos? Antes de você se assentar, você vai virar para quem está do seu lado e vai falar assim: não mais confusão, mas o entendimento do Senhor gerará em nossas vidas. Aleluia, aleluia. Pode se assentar.